Olá a todos, meu nome é Danilo Pereira e esta é a primeira de um total de 5 videoaulas sobre o Rádio Mobile, se me permitirem esta pronúncia. Este software foi desenvolvido para estudar a viabilidade de sistemas de radiofrequência para a comunicação de voz e dados, levando em consideração a topografia da região e as especificações dos equipamentos, como potência de transmissão, nível de sensibilidade, ganho de antena, distância de cabos, enfim. Como exemplo desses sistemas, podemos citar a comunicação via rádio nas viaturas da polícia e projetos de provedores de acesso à internet e de cidades digitais. Por ser bastante flexível e completo, sua parametrização é um pouco complexa. Até mesmo usuários recorrentes desconhecem os detalhes de sua configuração e os recursos mais avançados. E foi isso que nos motivou a desenvolver esse minicurso. O programa é gratuito, não precisa pagar um centavo para usá-lo. Contudo, sugiro que façam uma contribuição para o Roger, esse senhor aqui que desenvolveu o programa, e mesmo sugere que você faça uma doação de $20 anuais se você usa o programa para fins comerciais. Bom, o programa está disponível neste endereço, aqui no browser. Você pode encontrá-lo também digitando apenas Rádio Mobile no Google. Uma vez estando nesta página, você vai clicar em Download. Então é mostrado para a gente alguns passos para a instalação do programa. No primeiro passo, ele faz uma observação acerca de sistemas operacionais antigos, que para funcionar o Rádio Mobile é necessário instalar esse pacote do Visual Basic. Mas se você usa o Windows 7, você não terá problema algum e já pode passar para a segunda etapa. A segunda etapa, então, ele sugere que nós criemos uma pasta, é o c:/Rádio Mobile. Pode ser qualquer nome, pode ser em qualquer unidade, mas aqui ele foi específico por conta de uma especificidade do programa. Ele não é capaz de ler a formatação de pastas com o espaço em branco. Então por isso que ele coloca aqui o underline. Podia ser Rádio Mobile junto, sem underline. Podia ser na unidade D, na unidade E, num pendrive. Ele só não pode conter espaços vazios no nome. Então, eu já fiz essa etapa para facilitar nossa videoaula. Eu já criei aqui a pasta em meu computador, c:/Rádio Mobile, sem underline. Isso porque o sistema que eu uso para desenvolver os meus projetos, ele está justamente na pasta que ele sugeriu. Então eu criei uma nova pasta. E eu aqui também já me antecipei aos passos 3 e 4. Seriam eles a cópia da pasta base do programa, que este arquivo aqui, zipado, é o RMWcore, que é o núcleo do sistema. E depois de baixado esse arquivo, ele pede que nós baixemos o pacote de idioma. Aqui eu vou abrir um parêntese. Como se trata de um programa específico de telecomunicação, então é comum ter terminologias específicas. Então, quando há algum tipo de tradução, normalmente pode existir alguma falha e você não conseguir entender exatamente o que aquilo significa. Então, aqui eu baixei a pasta base do sistema, o pacote de idiomas em inglês e em português brasileiro. Então, a próxima etapa agora seria descompactar esses pacotes na pasta raiz, tá? Não coloquei em nenhuma subpasta. Como eu estou baixando aqui 2 pacotes de idioma, então ele vai dar uma crítica aqui de sobreposição de arquivos, substituição de arquivos, não tem problema. Você pode confirmar. Pronto. A próxima etapa, então, é a criação de um diretório
onde nós vamos armazenar os dados obtidos da internet. Ele sugere que seja Geodata, o nome da pasta, mais uma vez pode ser qualquer nome, pois dentro do sistema nós vamos parametrizar todas as funcionalidades para que armazene ou busque as informações nesta pasta. Então eu posso colocar qualquer nome e direcionar para esta pasta específica no futuro. Mas eu não tenho por que contrariar a orientação dele e vou colocar como Geodata mesmo. Dentro dessa pasta, nós vamos armazenar 3 tipos de informação. A principal dessas 3 informações se diz respeito aos dados de relevo, tá? E esses dados de relevo, ele tem alguns padrões aí de definição de arquivo, de formatação, e eu uso o SRTM3, que é o mais comum, é o mais difundido pela internet. Isso aqui é um padrão definido pelos estudiosos da área de geografia, de geologia. Bom, agora eu vou adicionar uma outra pasta para armazenar os dados de cobertura do terreno. São informações a respeito se tem vegetação, se tem construção, ou se é coberto por mar, é um lago ou um rio. Então é neste tipo de informação aqui que é desenhado a cobertura da região. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes esse tipo de dado aqui. Bom, e o último tipo de informação que eu preciso armazenar aqui são as imagens de satélite. E aqui eu utilizo 3 servidores. Normalmente eu utilizo o Google, mas a depender da localidade, o momento em que a foto foi tirada, tinha uma nuvem em cima, o tempo estava meio nublado, enfim. Então eu posso recorrer ao serviço do Yahoo Maps, ou do Virtual Earth da Microsoft. Tá? Então observem também que estas pastas não podem ter espaço vazio, assim como a pasta Geodata também. Pronto. Agora eu preciso retornar à pasta base e alterar alguns parâmetros neste arquivo, o MapLink. Eu simplesmente removo esta aspa simples no início destas linhas para habilitar o serviço de busca de imagens através do Google, do Virtual Earth e do Yahoo Maps. Observe que tem um outro serviço aqui que é o MapQuest, mas eu não utilizo esse serviço e não vou habilitar. Agora eu posso sair salvando o arquivo. Pronto. Agora eu já posso executar o meu programa. Eu utilizo a versão em inglês, conforme eu já havia dito, mas se você quiser executar a versão em português brasileiro, você pode executar e vai poder me acompanhar sem problema algum. Bom, toda vez que a gente abre o sistema, ele procura por atualizações mais recentes. No meu caso aqui, como não é a primeira vez que eu instalo esse programa no meu computador, ele já tem alguns registros no meu sistema operacional. Então ele apareceu essa tela aqui, uma grade de elevação, mas no seu provavelmente ele não vai aparecer nada. Mesmo assim, você não precisa se preocupar, que nós vamos ajustar todos os parâmetros aqui do zero e a sua versão aí, a sua instância vai estar configurada perfeitamente. Então nós vamos em opções. Aqui vocês podem observar que existem vários campos a serem configurados. Nós vamos aprender cada um deles no futuro, mas nesse momento, para que nós possamos obter os dados de elevação, de imagem, nós precisamos apenas configurar esta área aqui de internet. Bom, ele começa aqui com o proxy, um parâmetro de proxy, que você
só vai configurar se tiver um proxy na sua rede, se você acessar a internet através de proxy. Caso contrário, você deixa em branco. O Web Update é aquela opção onde ele vai verificar novas atualizações ou não. Você pode simplesmente desmarcar, eu deixo sempre marcado. E aqui é um campo muito importante do nosso sistema. É aqui que eu vou definir onde o meu programa vai baixar os dados de relevo da área objeto do meu estudo. Então eu vou marcar a opção aqui, baixar da internet se o arquivo não foi encontrado na pasta local e manter uma cópia local. E que lugar é esse local? Bom, foi aquela pasta que nós acabamos de criar. No meu caso aqui, ele já está preenchido por conta do registro que está no sistema, mas no seu ele vai aparecer em branco. Eu sugiro que, para você evitar erro de digitação, você pode ir até a pasta que nós criamos, vem aqui na barra de endereço, copia e cola. Pronto, então esta vai ser a minha pasta local de busca e armazenamento de dados de relevo. Como é a primeira vez que eu estou utilizando um programa, ele não tem dado nenhum povoado. Então eu preciso direcionar o diretório FTP para ele baixar esses dados. O próprio programa já sugere aqui alguns servidores de arquivos SRTM, mas como eu já utilizo há bastante tempo, pude identificar uma melhor fonte, uma fonte mais confiável, através de algumas pesquisas que eu fiz na internet. E que departamento é esse? É o Departamento de Geografia dos Estados Unidos. Então vocês precisam informar exatamente conforme está neste campo, neste endereço abaixo. Bom, por se tratar da área mais importante do sistema, cabe alguma explicação adicional. Este mesmo endereço já está aqui no meu browser e, como vocês podem ver, este é o diretório que armazena os arquivos de relevo apenas da América do Sul. Então, se você está em outro continente, você vai precisar acessar através de uma outra pasta. Pode ser África, pode ser Austrália, Europa e Ásia, Islândia, América do Norte e América do Sul. No meu caso, América do Sul. Como vocês podem observar, existem diversos arquivos, centenas de arquivos dentro desse diretório. Isso porque cada arquivo se refere a um determinado setor da América do Sul. Então, todas as vezes que você desenvolver novos projetos utilizando áreas em que você nunca desenvolveu algum projeto, ele vai baixar o arquivo correspondente. Então aqui, como vocês podem ver, 0 graus a norte, 50 graus a oeste, já o arquivo de baixo 0 graus no norte, 51 graus a oeste e por aí vai. Até que nós tenhamos todos os dados de relevo de toda a América do Sul. Ok? Nós já baixamos agora as informações do relevo. Nós precisamos agora ter as informações sobre a cobertura daquele relevo, daquele terreno naquela localidade. Pode ser um campo gramado, pode ser uma floresta densa, uma floresta alta, pode ser o centro de uma cidade com prédios altos, pode ser uma cobertura com água, um rio, um lago ou até uma baía. E tudo isso vai interferir na propagação do sinal. E cada um mais forte ou mais fraco. Então nós também precisamos ter essas informações. É bem parecido com outro parâmetro. A diferença aqui vai ser a pasta onde essas informações serão armazenadas e o diretório onde serão buscados esses dados. Você vai marcar a mesma opção aqui, baixar da internet se os arquivos não forem encontrados na pasta local,
e mantém uma cópia local. Como pasta local, você vai direcionar para a que nós acabamos de criar. Para evitar erro de digitação, você pode copiar e colar, tá? E aqui em diretório FTP da internet, basta que nós direcionemos para o land cover site 1, já é suficiente para o nosso propósito. Então, nós já concluímos duas etapas: parametrização dos dados de relevo e parametrização dos dados de cobertura do terreno. Agora nós precisamos configurar a pasta de armazenagem das imagens obtidas via satélite do sistema do Virtual Earth, do Google Maps e do Yahoo Maps. E aqui vocês vão observar que a única diferença é justamente a pasta onde essas imagens serão armazenadas. Então você pode também copiar e colar no endereço, conforme a gente já fez anteriormente nos outros passos. E aqui vocês vão observar que não há a informação de onde está esse serviço, porque isto já foi feito no arquivo maplink que nós configuramos antes de executar o programa. Já há a informação aqui onde esses dados serão obtidos. Então basta que nós direcionemos para a pasta onde essas imagens serão armazenadas. E da mesma forma, uma vez que essas imagens forem baixadas, elas não precisam ser baixadas novamente. Vamos confirmar. E o nosso sistema já está parametrizado no que diz respeito à origem de dados pela internet. Próximo passo, então, é a obtenção do nosso primeiro mapa. Vamos a ele, então. Vá até Arquivo, Propriedade do mapa. E a primeira opção que você tem que configurar aqui é o centro do seu mapa. Mais na frente nós veremos essas duas opções. Aqui basta que nós conheçamos a opção de selecionar a partir do nome de uma cidade. Ele já tem 900 cidades cadastradas, me parece. Então você pode selecionar esta opção. Ou o mais comum é que nós insiramos as coordenadas de latitude e longitude do ponto em questão. Aí vai depender do formato em que seu equipamento de GPS mostra essa informação para você. Mas independente do modo, ele converte entre os diversos formatos que ele está pré-estabelecido. Há uma outra opção que é selecionar uma unidade do seu sistema. O que seria esta unidade do nosso sistema? Digamos que eu já configurei aqui no meu programa, no Rádio Mobile, a coordenada da minha torre de transmissão do meu provedor. Então eu vou colocar aqui ERB1, que é a estação Rádio Base 1, e vou inserir os dados conforme a minha localização neste momento. Observe que ele não pegou nenhuma informação de elevação, porque eu ainda não baixei as informações do relevo, mas eu já inseri as coordenadas da minha radiobase. Aqui eu confirmo, volto lá para as propriedades do mapa, e agora eu posso selecionar a minha ERB1, e você vai observar que ele já ajustou o centro do meu mapa conforme a minha unidade. E aqui eu vou mostrar para vocês que foi exatamente
o valor que eu cadastrei. Bom, como vocês viram, no momento em que eu cadastrei a minha herb, a elevação estava zerada. Então, marcando esta opção, ajustar a elevação da unidade, depois que eu baixar os dados de relevo, a minha unidade terá sua altitude ajustada. Vocês vão ver isso depois que eu baixar os arquivos de dados do relevo. A opção Merge Picture é o que me permite baixar as imagens de satélite da minha localidade. E aqui embaixo, se eu quiser utilizar essa imagem em escala de cinza, eu não me agrada esse tipo de opção. Agora você terá que definir o tamanho da sua imagem, o tamanho da imagem que você vai obter da internet. E aí vai depender do seu monitor. Caso contrário, você terá que trabalhar com barra de rolagem e tal, não é tão interessante. E aqui embaixo, a única opção que você tem para ajustar é a altura em que a foto será capturada. Na verdade, essa imagem já foi capturada, está armazenada, e você vai buscar a partir da altura em que você selecionar neste momento. Aqui então, ele pede para informar onde está os dados de elevação no seu computador. E aí, mais uma vez, vai ser naquela pasta em que nós acabamos de configurar, de criar. Rádio Mobile, Geodata, SRTM3. Lembrando que, como não tem nada na nossa pasta, a gente vai verificar aqui agora, da primeira vez, o sistema vai então baixar da internet. Os outros campos você pode colocar em vazio ou none, e aqui você pode marcar esta opção: ignorar a falta de arquivos. No meu caso, como moro em Salvador, Salvador é uma península, então tem muita área próxima que é zero, então não há informações de relevo nessa área, sendo que o programa pede por essas informações, então ele pode apresentar algum erro. Então é suficiente, é de bom tom que você marque esta opção. Pronto, nós podemos extrair agora o nosso mapa. Observe que ele está baixando da internet. Ele baixou aqui 2 arquivos de relevo. Está baixando o segundo agora. Minha conexão é um pouco lenta. Eu estou utilizando 3G nesse momento. Pronto. Então, nesse momento, ele já baixou os dados de relevo. Isto aqui não é uma imagem obtida via satélite. Isso daqui é a plotagem das informações de relevo que ele obteve. Se vocês observarem, ele tem uma legenda e cada cor está relacionada a uma altura específica. Agora então, já que eu pedi para ele sobrepor imagens, ele vai me confirmar agora qual é o serviço em que eu quero obter essa imagem. Como eu falei para vocês, eu utilizo normalmente o Google Maps. E aqui então eu vou selecionar a foto aérea. Esse tipo de imagem aqui é utilizada para os GPS automotivos. Ele mostra as ruas, o nome das ruas, e não é interessante no meu caso. Então eu vou clicar simplesmente em desenhar. Mais uma vez vocês vão observar que ele está baixando da internet.
E agora ele me pergunta se eu quero manter a imagem sobre a imagem esta nova imagem sobre a imagem da elevação. Não tem problema algum se você quiser manter, sobrescrever. Não vai perder os dados de elevação, eles estão armazenados na memória do programa. Então, você já tem aqui algumas informações. Você vai observar que à medida em que eu ando com o mouse sobre o mapa, ele mostra aqui embaixo as coordenadas e também a altura desses pontos. Bom, agora eu vou só mostrar para vocês que da segunda vez em que eu obtenho as informações do mapa, eu não preciso mais baixar da internet. Considerando que esteja na mesma região. Pronto, eu não precisei baixar da internet. Vocês viram como foi mais rápido? Agora eu vou mostrar para vocês que os dados da minha unidade, eles já foram corrigidos conforme aquela opção de ajustar a altura da unidade. Da mesma forma, ela já está aparecendo aqui no mapa. Esta é a minha localização atual. Também vou mostrar para vocês que as pastas que nós criamos para armazenar os dados já tem dados inseridos. São os dados de relevo e os dados de imagem para compor o meu mapa. E os dados de cobertura da Terra. Ok? Observem que se refere exatamente às minhas coordenadas. Sul, 13 graus e oeste, 39. Em todas essas informações em todos esses arquivos, você vai ter essa mesma referência. No caso do Google, ele utiliza o 12 em vez de 13. Ok? Então é por isso que ele não precisou baixar novamente. Para concluir a nossa videoaula, eu vou mostrar para vocês um recurso muito útil na geração de mapas, na manipulação desses mapas. Então basta eu simplesmente clicar com o mouse em cima de um determinado ponto de interesse. Pode ser o ponto onde eu vou fazer uma nova repetição, pode ser o ponto de um cliente onde eu quero atender, pode ser um ponto onde eu queira ampliar o meu mapa. E aí eu vou utilizar as propriedades da unidade para, por exemplo, colocar uma unidade, um ponto do meu projeto neste local onde está com o cursor marcado. Então eu clico em colocar a unidade na posição do cursor. Como vocês podem ver, já houve a marcação aqui com o nome da unidade. Vou colocar cliente 1. Também ele já considera elevação, pois os dados do relevo já estão na memória do programa. E vou confirmar. Da mesma forma, eu posso dizer que um novo ponto é o centro do meu mapa. Eu vou dar uma simples deslocada aqui para que vocês possam perceber. Então eu vou pedir um próximo mapa, utilizando a posição do cursor como centro desse novo mapa, utilizando a mesma altura, só para que vocês possam perceber realmente que houve esse deslocamento no mapa. Ele precisou baixar um novo arquivo de topografia, porque esse mapa foi deslocado.
e obviamente vai precisar baixar também as imagens. Então vocês podem observar que a imagem foi realmente deslocada. E agora eu posso simplesmente dar um zoom neste mapa. Vou deslocar mais uma vez o centro do mapa. E agora eu vou dar um zoom de 10 km. Então, esta é a forma em que eu manipulo os mapas para que eu possa trabalhar com essas informações no Rádio Mobile. Vocês podem fazer uma comparação com o Google Earth, é muito mais simples no Google Earth. Basta você utilizar o scroll lock o scroll do mouse, perdão, e você dá zoom out, zoom in, você muda o ângulo do mapa. Aqui no Rádio Mobile não é tão simples assim. Mas esta função então é o que vai substituir o uso daquela interatividade com o Google Earth. Bom, termina aqui o primeiro módulo do nosso curso de Rádio Mobile. Pelo nível do detalhamento das informações que foram passadas até aqui, você pode apostar que muita coisa boa está por vir. Até o fim do curso, usaremos este programa para explicar de forma bem prática alguns conceitos muito complexos de telecomunicação. E utilizando então esta ferramenta, o aprendizado fica mais fácil. Muito obrigado e até a próxima.